Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa sexta-feira, né? No início da tarde dessa sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo, é 11h15 da manhã, vou soltar ele pra vocês aí por volta de meio-dia. E eu tô chegando pra poder a gente trocar uma ideia, falar da partida de ontem, tá? Não consegui estar aqui ao vivo com vocês fazendo a nossa live pós-jogo. Tive alguns problemas particulares e não consegui estar presente, mas quero estar nesse vídeo com vocês trocando uma ideia e falando um pouco do que aconteceu ontem, tá bom? Nesse vídeo eu não vou chamar vinheta para poder a gente ir logo falar sobre essa partida. Bom, infelizmente, né, a palavra que a gente usa é essa, não veio a vitória ontem e também não veio o empate. Infelizmente fomos castigados aos 41 do segundo tempo com uma desatenção, mais uma, né, mais uma falta de foco, mais uma falta de atenção. E a pergunta que todos nós nos fazemos é: até quando vai ficar dando esse tipo de mole, essa bobeira? Só tem um grupo que pode mudar isso, e é o grupo de jogadores que entram em campo. A partir do momento que você não está atento, você não está focado dentro dos 90 minutos mais os acréscimos, fica difícil, né? Você tem que estar focado. Essa é a grande verdade. Eu quero trocar uma ideia com vocês, falar sobre uma derrota que de certa forma desanima, tá? Mas eu quero dizer para vocês também algo muito importante. E quero falar desde já para não segurar vocês aqui até o final. O que é importante? Nós perdemos, mas não acabou. Tem o jogo da volta no Maracanã. Claro que você pode falar para mim assim: Fagner, eu não acredito na nossa classificação. Beleza, eu te respeito. Não concordo com você. Porque será outro jogo, né? Será outro ambiente. E aqui eu vou trazer uma importância com relação ao que eu desejo e vou também estar presente para poder a gente buscar isso junto. Tá bom? Bom, eu queria só te pedir a tua moral, porque é importante, independente de qualquer coisa, se você puder, pelo nosso trabalho, pra gente poder seguir crescendo no nosso canal, tá? Deixa o teu like, é muito importante, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário também, o que você achou da partida de ontem, tá? No contexto geral, e se você puder seguir nos ajudando, compartilha os nossos conteúdos, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Ontem a gente inicia com aquela ideia de que a gente tinha o melhor time para começar, no Fluminense de Copas, só que aos 12 minutos, 11 minutos ali, Samuel Xavier sente uma lesão na coxa, acho que esquerda, e sai do jogo aos 11 minutos. Entra Guga na lateral direita. E aí a primeira troca que o Fluminense faz, logo aos 11 minutos de jogo, Samuel Xavier, que volta para o Rio de Janeiro para poder realizar exames, para ver a gravidade da lesão. Só que destacar um ponto positivo. Em entrevista na zona mista, ele falou que depois da aplicação do gelo, né, no local, assim que tem uma lesão, ele já sentiu uma melhora, tá? Vamos torcer para que não seja nada muito grave, vamos torcer. Mas pode acontecer do Samuel Xavier ele ficar de fora da partida do dia 10. Domingo contra o Santos, esquece, Samuel Xavier tá fora, tá? Mas pode acontecer do Samuel Xavier não jogar no jogo da volta no dia 10 de setembro, tá? Vamos torcer para que isso não aconteça. E aí, meus amigos, o Fluminense, ele iniciou de uma forma um pouquinho, sabe, diferente, iniciou uma rotação abaixo, e o Bahia deu as suas primeiras credenciais, jogando em casa, foi para cima. E logo no início do jogo, um cruzamento de uma cobrança de falta, Luciano Juba cobra falta na cabeça de Jean Lucas, que cabeceia a bola no pé da trave do Fábio, quase que o Bahia abre o placar aí. Só que aos poucos o Fluminense foi se encontrando no jogo, tá? Então o Bahia começou melhor, depois o Fluminense tomou as rédeas do jogo, da partida, e aos 23 minutos o Fluminense teve a grande chance do jogo. Cara a cara, Canóbio entra livre e chuta em cima de Ronaldo. Ronaldo sai para poder diminuir o ângulo
e Canóbio chuta em cima de Ronaldo. Se Canóbio tivesse um pouquinho de faro de artilheiro, Canóbio dava uma cavadinha e fazia Fluminense 1-0 logo aos 23 minutos. Uma grande chance perdida. Se essa bola entra, o jogo fatalmente seria outra, teria outra história, seria outra narrativa da partida de ontem. Sendo que aos 27, cobrança de escanteio, René bateu, Martinelli desvia e a bola vai para o segundo pau ao encontro de Kevin Serna, que empurra para dentro do gol. 1-0 Fluminense aos 27 minutos do primeiro tempo. Grande importância de fazer um gol no primeiro tempo. Só que aí o Rafael Claus dá o gol, mas o VAR, Wagner Hiwei, traça as linhas e vê que o Kevin Serna está 1 centímetro na frente do jogador do Bahia. Aí eu fico pensando, né? É interessante, né? Como que contra o Fluminense não tem mesma linha. O Fluminense está impedido. Quando é a favor do Fluminense, não tem mesma linha. Bota a linha vermelha na frente da linha azul, 1 centímetro, e dá impedimento. É um negócio impressionante, né? Dizem que não houve impedimento, estava na mesma linha. Mas o cara tá lá na televisão. Quando ele quer ir contra, ele vai contra. Como infelizmente ontem, em alguns momentos da partida, a arbitragem de Rafael Claus e de Wagner Hiwei no VAR jogaram contra o Fluminense mais uma vez. E a gente fica esperando um trabalho da diretoria para fazer alguma coisa. Mas esquece. Não vai ser feito. Esquece. A gente tinha 43 jogos com o Rafael Claus. Ontem foi 44. 28 derrota. Com ontem, mais uma derrota. 29 derrotas. E só 11 vitórias. E só aumenta, só piora a situação do Rafael Claus quando apita jogos do Fluminense. E aí, o Fluminense vai para cima do Bahia no segundo tempo, né? Gol anulado. O Fluminense vai buscar o gol para poder sair na frente. Só que aí a gente tem um pênalti claro em cima de Martinelli que o árbitro não marca. E aí você novamente prejudica o Fluminense. Se é contra o Fluminense, é pênalti na hora. Não vai nem VAR. Não, é decisão de campo. Mas só que teve um outro lance, onde ali eu concordo, o braço do cara tá colado no corpo. Mas ele deu pênalti. E aí o VAR chamou para poder ele averiguar e tirar o pênalti a favor do Fluminense. Então a gente fica muito claro, percebe muito claro que tem situações que joga contra, não joga a favor, entendeu? Mas a verdade não é para jogar a favor também. A gente só quer justiça, a gente só quer clareza. Essa é a grande verdade. Só que aí o Fluminense, com um gol anulado, perdendo oportunidades, chega em algum momento que vai perder um pouco a cabeça. E o Fluminense perdeu a atenção. O Fluminense teve um déficit de atenção. E aos 40 minutos do segundo tempo, uma falta no meio de campo, o Fluminense não colocou ninguém na frente da bola. Pra quê, Fagner? Para atrapalhar a cobrança rápida do Bahia. Isso faz toda a diferença. Quando você não tá ligado, quando você não tá atento, ninguém ficou na frente, deram brecha, Jean Lucas bate rápido um lançamento nas costas da defesa, falha de Freitas e falha de Thiago Silva, falha da galera ali de trás, só o Guga que tava na contençãozinha ali para tentar fazer alguma coisa. Luciano Juba recebe o lançamento, domina, dribla Guga e bate cruzado. A bola ia para fora, mas o Guga coloca o pé, a bola desvia no Guga e vai para dentro do gol. Bahia 1, Fluminense 0. Um castigo no final, porque tava tudo caminhando para um empate, 0-0, e a gente ia decidir no Maracanã, mas o Bahia sai na frente nesses primeiros 90 minutos e agora tem o jogo da volta no Maracanã. O que eu quero te dizer? A gente tem que ter atenção, cara. A gente tem que ter foco. Porque somente assim a gente vai conseguir chegar em títulos. Se não tiver atenção, se não tiver ligado, se não tiver vidrado na partida, vai dar ruim. Então, são erros que vêm acontecendo por falhas do Fluminense mesmo, e aí não vem acontecendo as vitórias. Então, se não perder, se não entender isso,
não vai dar. Agora, se entender, tem muito jogo, cara. 1-0. A gente tem totais condições de fazer 2-0 no Bahia, no Maracanã. Só que tem que ter muito mais agressividade. Tem que ter muito mais, sabe, vontade de querer ganhar. E outra coisa, Renato Gaúcho tá mexendo muito tarde. Ontem foi mexer aos 30 minutos, praticamente 32 minutos. E aí trocou 3 vezes. Aí não dá, cara. Tem que mexer. Botou o Lúcio Acosta ontem pra entrar aos 49 do segundo tempo. Pra quê? O que o Lúcio Acosta vai fazer com 1 minuto de jogo? Não vai fazer nada, cara. Então já era pra ter tirado o Nonato antes, entendeu? Então o Renato Gaúcho precisa também melhorar essa questão. Tá? Infelizmente, ontem, Santi Moreno não jogou. Tem que partir pra cima, tem que ir pra dentro, entendeu? Lúcio Acosta jogou só esse pedacinho. Então tem que fazer alguma coisa dentro do Maracanã no dia 10 para poder buscar essa reversão e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Se não tentar, não vai conseguir. Então tem que ir para cima. E ontem, para finalizar o vídeo, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevistazinha lá na Fonte Nova e disse que, a princípio, né, tá tudo definido, o Fluminense não vai contratar mais ninguém, o Fluminense vai com os que estão aí, então a janela tá aberta até o dia 2, mas não tem mais contratação para o Fluminense, né? O Fluminense está aí com esses jogadores. Então, meus amigos, agora é todo mundo trabalhar, é todo mundo ficar ciente do seu compromisso e ir para dentro da partida para poder buscar a vitória. Contra o Santos agora no domingo, tem que buscar a vitória, porque se perder, já vai ser a 3ª derrota seguida. Então o Fluminense tem que botar um ponto final nisso e voltar para os caminhos da vitória. Beleza? Então eu queria estar te passando esse primeiro conteúdo, esse primeiro vídeo dessa sexta-feira. E a gente volta ao longo do dia com muito mais informações do nosso Fluminense. Tamo junto, beijo no teu coração, saudações tricolor.